Muito boa tarde a todos. A gente vai começar, então, a nossa segunda reunião ordinária semipresencial da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, de 2025. Semana passada, a gente acabou discutindo alguns requerimentos e algumas relatorias, onde a gente conduziu os trabalhos e obviamente, que dentro da conversa entre os vereadores, a gente pôde dar uma relacionada no que seria assim mais importante para todos os vereadores para a gente discutir nessa comissão. Então, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Eu acredito que hoje nós estejamos aí também bem alinhados aqui, principalmente com a pauta. E a gente vai conduzir de uma forma muito ampla. A vereadora Luana me colocou aqui que algumas pessoas não necessariamente chegaram, né, que vieram, mas eu gostaria só de deixar uma situação, nesses primeiros dias que a gente está iniciando, vereadora. Abrir. Ah, tudo bem. Então, daqui a pouco eu concluo meu raciocínio, só para a gente, por causa do tempo, tá? Então, vamos lá. Então, está aberta os nossos trabalhos na segunda reunião ordinária semipresencial da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher de 2025. E eu queria registrar a presença aqui dos vereadores. Vou fazer a chamada, por gentileza. A vereadora Amanda Pascoal está presente? Presente, presente. Boa tarde, presente. Luana Alves? Presente. Vereadora Simone Ganem? Presente. Vereador Eliteruel, presente. Vereador Roberto Trípoli, pelo chat, né? Presente. Vereadora Ruth Costa. Está chegando. Deu aqui pelo chat, mas também está chegando, entrando no plenário. Seja bem-vinda. E o vereador Hélio Rodrigues, está presente? Deus abençoe. Tudo ótimo. Hélio Rodrigues, ausente. A número legal, na qualidade de presidente da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, declaro abertos os nossos trabalhos da segunda reunião ordinária semipresencial do ano de 2025, convocada para hoje, dia 2 de abril. Informo que esta reunião está sendo transmitida na página e no canal do YouTube da Câmara Municipal de São Paulo. Como eu estava dizendo, agora podemos, né? Então, como a gente estava concluindo aqui o raciocínio, só para finalizar, a gente entende que a comissão hoje de saúde, junto com os vereadores, a gente tem a possibilidade de a gente discutir dentro dessa casa de leis a comissão em termos de debate entre o assunto, obviamente, trabalho, mulher, educação não, saúde, né, promoção social. E aí há um questionamento de algumas pessoas que queiram estar do público falando durante as nossas reuniões. E como, infelizmente, devido aos nossos compromissos também de agenda, desculpa, gente, a gente está meio aí atrapalhando na visão, mas a gente tem apenas 1 hora de sessão, né, de comissão aqui. Então, a gente vai tentar ser o mais breve possível, e aí, conforme a gente vai atuando com as pautas, a gente vai dando, obviamente, voz às pessoas que vão estar aqui dentro da comissão que queiram falar. Mas, a princípio, eu gostaria de deixar bem claro que eu não gostaria de dar a palavra apenas a 1 ou 2, e sim às pessoas. Porém, a comissão ela é feita mais para a gente discutir os trabalhos internos, né, da comissão, e depois, nas audiências públicas, a gente colocar a população de um modo maior para trazer aí, né, a fala de todo mundo. Vocês concordam? Porque... Oi, Hélio. Bom dia, boa tarde. Então, vou dar presença aqui para o vereador Hélio Rodrigues. Está presente? Vereador Hélio Rodrigues, presente, presidente. Obrigada. E é isso, só para a gente concluir o raciocínio, e às vezes a pessoa vem, né, na expectativa, e a gente pede, então, que tenha um pouquinho de paciência nesse momento. Então, hoje também eu não abrirei a fala para algumas pessoas, devido a gente estar também com o tempo um pouco apertadinho, e a gente
colocar aí em prática os nossos requerimentos, né, as relatorias também. Bom, então, a gente vai colocar o primeiro item da pauta, que é o PL 102 de 2022, que dispõe aí sobre a realização de teste do olhinho nas unidades básicas de saúde e das outras providências. Quem foi o relator foi o vereador Roberto Trípoli, e a gente... Deixa eu só pegar aqui. A gente vai colocar em discussão. Há oradores inscritos? Não há oradores inscritos. Então, nós encerramos a sessão, encerramos a discussão, e eu vou colocar em votação. O parecer do relator é favorável. Como vota a vereadora? Bom, se todos estiverem de acordo, a gente vota simbolicamente. Vereadora Ruth, gostaria de... Não? Hélio? Então, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Está aprovado. Item 2. PR 13 de 2024, da vereadora Sonaira Fernandes. Quer ler, Luana? Claro. PR 13 de 2024, vereadora Sonaira Fernandes, do PL. Cria Frente Parlamentar de Prevenção ao Suicídio e Defesa da Saúde Mental na Segurança Urbana do município de São Paulo. Relator, vereador Roberto Trípoli, do PV, o parecer foi favorável. Não há oradores inscritos. Encerrada a discussão. Em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Está aprovado. Agora nós vamos para os requerimentos. Item 3 da pauta. O vereador chegou, então? Pode? Gostaria que você falasse para a gente aí, vereador Hélio Rodrigues. Obrigado, presidente. Eu estou sem óculos, então eu vou... Toma. Aperta. Isso é maravilhoso. Deu certo? Maravilha, é para perto. Ficou bonito, inclusive. Obrigado, presidente. Considerando a necessidade... requerimento 4 de 2025, do vereador Hélio Rodrigues, data do requerimento 20 de 3 de 2025, considerando as necessidades de garantir a efetiva implementação da Lei de Igualdade Salarial, Lei número 14.611, de 3 de julho de 2023, entre homens e mulheres no município de São Paulo, considerando que a desigualdade salarial de gênero é um problema histórico e persistente que impacta diretamente a equidade no mercado de trabalho, a segurança econômica das mulheres e o desenvolvimento social do país, considerando que, apesar dos avanços normativos, ainda há desafios à implantação efetiva da lei, principalmente no que tange à transparência salarial, ao mecanismo de denúncia e às penalidades para o descumprimento da legislação. Considerando a necessidade de esclarecimentos sobre a legislação, considerando que promover o entendimento da lei da igualdade salarial, suas obrigações e impactos no setor público e privado é importante para todas as pessoas. Considerando que o diálogo com a sociedade deve garantir a participação de representantes de sindicatos, especialistas em direito trabalhista, movimentos sociais e setores empresariais de demais partes interessadas. Considerando que a fiscalização e mecanismo de cumprimento da lei passa por discutir formas efetivas de fiscalização e sanções para garantir a conformidade das empresas com a lei. Considerando os impactos econômicos e sociais que a equiparação salarial tem na economia e no ambiente, no combate à pobreza e à desigualdade de gênero. Requeiro, nos termos do artigo 85, inciso 3 do Regimento Interno desta Casa, a realização de audiência pública para debater os desafios avançando em mecanismos de fiscalização para a legislação, de modo a alcançar formas efetivas e garantir que a lei da igualdade salarial seja cumprida em sua totalidade no município de São Paulo, promovendo a equidade no ambiente de trabalho e fortalecendo a dignidade das trabalhadoras. São Paulo, 19 de março de 2025, vereador Hélio Rodrigues. Essa do óculos foi demais. Tem que devolver, né? Senão não consigo ler aqui. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerrada a discussão. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão. Está aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pois
Pois não. Presidente, eu só queria ressaltar a necessidade da gente, numa comissão tão importante como essa, que é a Comissão de Saúde e também Comissão das Mulheres e do Trabalho e da Promoção Social. Precisava mudar o nome Promoção Social, mas que a gente possa fazer esse debate constantemente. Então, eu queria agradecer a presidente a possibilidade de a gente fazer esse debate. No momento oportuno, eu consulto a presidência para quando a gente pode fazer e a casa para a realização dessa audiência pública. Muito obrigado aos pares também. A gente está à senhora disposição. presidente. Pois não, vereadora. Gostaria Ruth de Costa. parabenizar o colega Hélio pela iniciativa, sendo ele um jovem rapaz, teve a sensibilidade de preocupar-se com as mulheres. Então, quero fazer aqui de público o nosso agradecimento e parabenizá-lo. Eu aqui, quando a gente recebeu a pauta, gostei também, Ruth, do jovem rapaz. Né, Hélio? A gente entende que, diferentemente do ano passado, que foi uma comissão onde essa comissão tinha, aliás, não tinha mulheres, né? E esse ano a gente tem que lembrar, a gente vai ocupando os nossos espaços, né, gente? E é importante, e a fala da vereadora Ruth, né, é muito importante porque a gente vê aqui que a nossa pauta, ela vai tratar de assuntos tão relevantes, né, independentemente de partido, né? Então, isso é muito importante, viu? Obrigada pela sua consideração aí, vereadora. Bom, a gente vai, então, para o item 4 da pauta. Também, de 11 de 2025, um requerimento da vereadora Luana Alves, considerando o trânsito na cidade de São Paulo, que enfrenta desafios crescentes como o aumento do número de veículos, a falta de infraestrutura adequada e a insuficiência de fiscalização para garantir o cumprimento das leis de trânsito. A ausência de agentes e números suficientes agrava ainda mais a situação, contribuindo para congestionamentos, acidentes e uma maior exposição de pedestres e ciclistas a riscos, considerando também que, apesar de haver profissionais aprovados em concursos públicos e aguardando chamada de reserva de cadastro, a cidade de São Paulo tem enfrentado dificuldades na substituição e ampliação do quadro de agentes da CET. Essa situação não apenas compromete a eficiência das operações de trânsito, mas também coloca em risco a segurança e a qualidade de vida dos cidadãos paulistanos. Requeiro que esta Comissão Permanente de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, Municipal, Mulher nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo, Resolução número 2, de 26 de abril de 1991, que realiza a audiência pública com o tema Chamamento do Cadastro Reserva de Agentes da CET e Situação do Trânsito em São Paulo, com data a ser agendada posteriormente, que serão convidados Sindiviários, CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, Secretaria de Gestão. Em discussão. Não há oradores inscritos. Encerrada a discussão. Em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora Ruth Costa. Gostaria de registrar meu voto contrário. Voto contrário. Mais alguém? Com apenas um voto contrário, está aprovado. Eu acho que é importante a gente falar sobre esse tema. Hoje, a gente tem um número muito relevante, né, nas nossas ruas, principalmente pela questão do trânsito, né, vereadora? Se a senhora quiser usar a palavra. Pela ordem. Queria agradecer aos vereadores pelo voto favorável, né, da maioria dos vereadores e vereadoras. Para explicar um pouquinho a pertinência nessa comissão, eu acredito que tem pertinência o tema por dois aspectos. Primeiro, a própria questão dos aumentos de acidentes de trânsito, por uma diminuição da quantidade de funcionários da CET,
A gente sabe que a CT, a nossa Companhia de Engenharia de Tráfego, é bem antiga no município, um patrimônio da cidade de São Paulo. Existe um concurso, o último concurso que foi feito, que ainda existem profissionais aprovados para serem nomeados, e a ideia é ter um espaço de diálogo entre esses profissionais nomeados, a casa, inclusive o presidente da Câmara, o Ricardo Teixeira, que é um concursado da CT, também está em diálogo com esses profissionais, né, que passaram no concurso, que eu, enfim, também é uma pessoa que se colocou muito à disposição desse grupo de trabalhadores que tem demandado a nós, vereadores, né, foi falar comigo, foi falar com o Ricardo Teixeira, com outros vereadores, para conseguir um espaço de escuta, de diálogo aqui na Câmara. Então, agradeço os vereadores. Tem esse aspecto do trânsito, tem o próprio aspecto do trabalho, né, que é um dos temas da comissão. Obrigada, vereadora. Eu vejo que, assim, enquanto tivermos diálogo, a população é que vai ganhar com isso. Então, senhora presidente, é por isso que a eu gente... estou vendo Só um a minutinho. necessidade de só explicar o meu voto contrário. Eu já vou Sim, explicar. só um minutinho, só para eu concluir meu raciocínio, vereadora. Então, eu acho que, assim, independentemente de qualquer situação que a gente vem enfrentando dentro da nossa cidade, o prefeito Ricardo Nunes, a gente sabe que está cuidando disso com carinho. Nós, vereadores aqui, estamos, né, atentos quanto a essa relação. E a gente, obviamente, a gente precisa, como todos os vereadores aqui, a gente recebe muita demanda, né, de pessoas precisando de atendimento nas ruas da nossa cidade, e para que esses números também evoluem a cada dia. Eu acho que isso é muito importante, e quando há um diálogo, eu acho que realmente é uma coisa que não só a população pode estar aqui dentro dessa casa dando a sua opinião, como nós, vereadores, dando também a nossa sugestão. Então, por esse motivo, eu achei pertinente a gente, dentro dessa pauta, ouvir, né? E agora, junto, claro, com os nossos queridos vereadores, a gente vai aí pontuando, né? E marcando com carinho essas audiências, porque a população precisa ser ouvida também. Por favor, vereadora. Eu votei, meu voto foi contrário, e eu Sim. vou explicar por quê. Eu acho esse tema tão importante, que eu acho que essa comissão devia fazer uma subcomissão a respeito disso. Eu acho que só uma audiência pública é muito pouco para a gente discutir um problema desse tamanho. Né? Eu acho que uma audiência pública vai ser pouco para o tamanho do problema que é. Portanto, por isso, e não só para discutir o chamamento dos aprovados, não, mas uma nova organização, talvez, um novo pensar para o trânsito de São Paulo, que seja mais efetivo e menos perigoso. Então, é por isso que eu votei o meu voto contrário, tá? Luana, não foi nada contra o seu... Sem problema, vereadora, tudo bem. Pela ordem, presidente. A gente pode tirar até como encaminhamento da audiência. Pode ser mesmo. Vereador Hélio Rodrigues. Não, primeiro, eu parabenizar a comissão por aprovar essa audiência, Vossa Excelência por ter a sensibilidade de colocar na pauta. E nós e a vereadora Ruth, eu acho que encaminha uma dimensão maior que pode ser um desdobramento da audiência pública. E lógico que o município de São Paulo tem um problema de trânsito, que aqui, sem nenhum panfletismo, não vamos falar de prefeito, é um problema do trânsito de São Paulo. Nós temos uma frota gigantesca, cada vez mais está aumentando, e lembrar, vereadora Luana, do incidente recentemente com um agente da CET próximo das nossas residências, ali na chácara do Jockey, que foi assassinado. Sim. Né? Quer dizer, eu acho que é bom discutir, está muito violento o trânsito, né? E, evidentemente, a quantidade de agentes interfere nisso, e a gente quer, acho que muito bem a comissão discutir isso no nível alto mesmo. Assim, aqui não é um prefeito, que é uma cidade que tem 6 milhões de automóveis, e um trânsito que... E lembrar, vereadora Luana, que é o seguinte, a cidade cresce assustadoramente nos últimos 50 anos, e a malha viária não cresceu. Ali continua a Francisco Morato. Como é que você dá conta de todo o trânsito que vem dos municípios de Itapecerica, Embu, das Artes, Tabuão, que forma, na verdade, a BR Regis Bittencourt, naquele trecho, não é mais BR. Virou, para quem não conhece, virou praticamente uma pista local com vários semáforos devido à complexidade do trânsito. Eu só queria parabenizar a nobre vereadora
a solicitação da audiência pública e a nossa presidência por entender a necessidade desse debate. Sim, Obrigada, o debate vereador. sempre é importante. Bom, item 5 da pauta, da vereadora também Luana Alves, 12 de 2025, considerando que os fiscais de posturas municipais são essenciais para garantir o ordenamento urbano, o cumprimento das legislações municipais e a promoção da convivência harmônica em nossa cidade. No entanto, as obrigações fiscais no exercício exigem a capacidade de fiscalização, resultando em prejuízos para a organização da cidade e a qualidade de vida da população, considerando-se que, apesar da existência de profissionais aprovados em concursos públicos aptos a exercer a função, muitos ainda aguardam convocação para assumir os seus cargos. Essa situação agrava problemas como irregularidade em obras e edificações, ocupações ocupadas de espaços públicos e falta de controle sobre atividade que impactam o meio ambiente e a segurança urbana. Requeiro que esta Comissão Permanente de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo, Resolução 2, de 26 de abril de 1991, que realize a audiência pública com o tema chamamento de aprovados no concurso de fiscais de postura, com data a ser agendada posteriormente. Serão convidados chefe de gabinete da Casa Civil, Arthur Lira, Secretaria de Gestão Savim, né, Sindicato dos Fiscais de Posturas Municipais, agentes vistores e agentes de apoio fiscal do município de São Paulo, e representação também do Ministério Público, Promotor de Justiça, Habitação e Urbanismo, Roberto Luiz de Oliveira Pimentel, representação aí dos aprovados no concurso. Em discussão. Abre seu microfone. Pois não, vereadora Simone Ganem. Oi, eu tenho informação aqui, antes de votar, que a prefeitura já chamou os fiscais. Pela ordem, presidente. Estão faltando, alguns ainda aguardam serem chamados, mas ela já está chamando. E aí eu queria entender o porquê Eu vou colocar. Justificar esse requerimento. Então, a senhora, fazendo essa colocação, seria uma discussão, correto? Isso. Me inscrevo também, Antes presidente. do voto, eu gostaria de entender, porque eu tenho informações aqui que a prefeitura já está contratando, já está chamando essas pessoas. Ok. Vereadora Luana Alves. Então, vereadora Simone, a informação que eu tive é que ainda faltavam aprovados, algumas centenas de aprovados, que fizeram o critério mínimo para serem chamados. A gente tem uma situação entre os agentes fiscais de postura, são os trabalhadores que ficam nas subprefeituras, né, são espalhados por sub. Muitos se aposentaram, né, então o número hoje de agentes é menor do que o de 10 anos atrás, sendo que a necessidade do município é muito maior. Então, a gente tem um problema de falta de trabalhador. O que eu acho que a gente pode fazer? Já que tem informações conflitantes, eu queria propor uma possibilidade aqui. Em vez de a gente colocar em votação a audiência pública, eu apresentar, talvez na próxima semana, ou outro vereador apresentar, um pedido de informação da comissão. Isso que eu ia da agora comissão, direcionar mas em vez acho que isso. vale a pena a gente fazer, perguntar Pode ser melhor. como é que está esse processo. Qual o cronograma? Porque quantos saíram, quantos vão entrar? Isso. Às vezes eu faço requerimentos de informação, mas eu acho que o requerimento de informação de um gabinete de vereador tem menos força do que o requerimento de informação de uma comissão. Então, eu queria propor o seguinte, de então a gente adiar e a gente pedir um requerimento de informação assinado pela comissão para saber quantos já foram chamados, quantos faltam, o número de aprovados. Pode ser? Claro. Perfeito. Então, peço retirada de pauta. É isso? Adiamento, né? É Adiamento por 2 sessões, pode Adiamento ser? por 2 sessões. Adiamento por 2 sessões. Mais alguém gostaria de fazer a discussão? Não? Acho que o adiamento podia se inedir até a gente receber Sim. Eu o coloco em resultado. 2 para que a gente corra. A nossa assessoria gente vai também vai saber o buscar resultado. esses dados, Isso é obviamente. muito comum nas nossas comissões, pedir informação e Sim, a prefeitura claro. mandar. E se a gente tiver mais alguma dúvida, até pedir para alguém vir e explicar lá da secretaria, explicar aqui para a Antes gente. da gente abrir com a audiência, né? Perfeito. Concordo. Então, eu vou colocar em votação o adiamento. Pode ser? Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Está adiado por 2 sessões.
Item 6, último item da pauta, também da vereadora Luana Alves, do Peço PSOL. desculpas, vereadores, por apresentar tantos requerimentos. É que eu fiquei 1 ano fora da comissão e eu tô com... Eu fiquei 1 ano fora, aí tem demanda represada, viu, Hélio? Então, me desculpa, tá bom? Foi por opção, vereadora? Foi uma situação muito chata. Mas agora a gente já está... Hélio, Todos aqui estamos de volta à comissão, todos estamos muito bem um com o outro. Vamos lá, então. E vamos... Vamos seguir para que a gente também libere aqui, porque a gente precisa também estar no nosso plenário às 15 horas. Eu vou até ler, até peço desculpas. Alguém quer ler? Fazer a leitura do quinto? Do sexto item? Amanda? Posso ler. Vereadora Amanda, por favor, Pascoal. Requerimento de saúde, 14 de 2025. Considerando o debate sobre a política de drogas no Brasil, considerando o debate sobre a política de drogas no Brasil precisa ser ampliado e considerando também os impactos sociais de saúde e de segurança pública associados ao modelo vigente, a abordagem punitivista tem sido mostrada ineficaz para resolver as questões relacionadas ao uso problemático de substâncias psicoativas, resultando na estigmatização, marginalização e criminalização de pessoas em situação de vulnerabilidade, considerando ao mesmo tempo uma estratégia de redução de danos reconhecida internacionalmente como uma prática eficaz e humanizada, que enfrenta desafios para sua implementação em larga escala. Essa abordagem prioriza o cuidado, a proteção dos direitos humanos e a redução das consequências associadas ao uso de drogas, seja no âmbito individual, social ou de saúde pública. Requeiro a essa Comissão Permanente de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo, a Resolução 2, de 26 de abril de 1991, que realize audiência pública com o tema Política de Drogas e Redução de Danos, com data a ser agendada posteriormente. Serão convidados CEP, a Secretaria Executiva de Projetos Estratégicos, o COMUDA, Conselho Municipal de Políticas Públicas de Drogas e Álcool do município de São Paulo, o CNDH, Conselho Nacional de Direitos Humanos, CONAD, Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, Centro de Convivência Edlei Centro de Convivência e o Edlei, Movimento Pagode na Lata. Obrigada, vereadora. Em discussão? Não há oradores inscritos. Encerramos a discussão. Pela ordem, senhor presidente, eu vou votar contrário novamente, perdão. É porque eu acho uma audiência pública ineficaz para um tema desse tamanho. Me desculpe, mas eu vou votar contrário. Eu Vai votar rapidamente, antes da votação, vou pedir o voto dos outros vereadores, porque eu acho que nós podemos fazer diversas audiências públicas, inclusive essa. Então, eu vou colocar em votação. A vereadora Ruth Costa, voto contrário. Vou fazer votação nominal? Pode ser? Como vota a vereadora Amanda Pascoal? Voto favorável à audiência pública. Acho que é um tema fundamental. A gente precisa investir no trabalho da redução de danos, que é um trabalho fundamental, um trabalho multidisciplinar para tratar da questão do uso abusivo de substâncias químicas aqui em São Paulo. Acho que a gente precisa se debruçar sobre esse tema e é por isso que eu voto favorável. Obrigada, vereadora. Como vota a vereadora, o vereador, Hélio Rodrigues? Voto favorável, presidente. Como vota a vereadora Luana Alves? Favorável, presidente. Como vota o vereador Roberto Trípoli? Está ausente. Vereadora Ruth Costa votou contra. Como vota a vereadora Simone Ganem? Favorável. E a vereadora Eli Teruel? Vota contra. Está aprovado, então, está aprovada a votação do item 6 da pauta, da redução de danos. Pela ordem, Agradeço senhor aos presidente. colegas. Não entendi. Pela ordem, presidente. Ah, tá. Olha, nós temos aqui uma indicação de 2 servidores do corpo desta Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, para Conselho Municipal da nossa comissão, vereadores. E a equipe técnica
da comissão indica como titular a senhora Tereza Cristina Borges e o suplente Simone Fantucci. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado. Oi? Bom, então a gente vai seguir para o nosso encerramento. Presidente, pela ordem. Pois não. Gostaria só de Vereadora Amanda. saudar aqui a presença das atendidas e também das meninas que constroem o movimento do coletivo Tem Sentimento, que faz um trabalho fundamental lá na região da Cracolândia. Pedir uma salva de palmas. E que receberam recentemente, na semana passada, uma notificação de que seriam desapropriadas do terreno. O que não pode acontecer é uma ação totalmente arbitrária da prefeitura de retirar um trabalho que é fundamental, desenvolvido há anos, com as pessoas em situação... Ainda dialoga com o tema da última audiência que nós conseguimos aprovar aqui, sobre a questão do uso indiscriminado de substâncias químicas. E essas pessoas têm um trabalho fundamental desenvolvido lá, não houve justificativa e não tem como pegar e tirar um trabalho que é desenvolvido territorialmente para cuidar do território e para humanizar também as pessoas que estão lá em vulnerabilidade e tirar as pessoas para que elas continuem o trabalho, continuando fazendo esse trabalho em um lugar fora do território. Não tem como. O trabalho tem que ser desenvolvido onde ele está, e estou aqui declarando meu apoio. Já mandei um requerimento de informação para a prefeitura para saber sobre essa desocupação, essa desapropriação que estão querendo fazer com o coletivo Tem Sentimento, e venho aqui declarar também para a dona Carmen, para todas as meninas, que eu estou aqui para ajudar vocês nesse diálogo com a prefeitura, para que a gente não deixe que esse absurdo aconteça. Obrigada. Pela ordem, presidente. Sejam bem-vindos. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador? Presidente, eu acho que no requerimento que foi aprovado aqui da vereadora Luana, e que eu votei favorável, e eu tenho um pouco o sentimento que a vereadora Ruth coloca do tamanho do problema. A vereadora já foi embora? A Ruth está aí? A vereadora está sempre veja bem, presente, né, vereadora? Esse problema da drogadição, ele não é uma coisa exclusiva ali daquela cena de uso que chamam de Cracolândia. Aquilo é onde se externa mais, mas isso é um problema que está dentro da sociedade, dentro das nossas casas, dos nossos lares, com parentes nossos. E quais são as ações que a gente costuma ver do poder público, que eu acho que aí, vereadora Luana, seria bom a gente... não precisa quebrar, não. Só caiu a câmera, gente, não foi nada. Já com a câmera de volta, vereadora Luana, eu acho que aqui é uma oportunidade, vereadora Ruth, de a gente aprofundar esse debate. Eu acho que a redução de danos cumpre um papel, mas tem muito mais coisa para ser cumprido. E quando a gente fala de internação, está faltando aqui, Luana, pessoas especialistas nisso. Eu chamaria a clínica Bezerra de Menezes, que há mais de 50 anos tem uma clínica de tratamento de drogadição, saber quais são as experiências dela lá, e outras clínicas que tem também, né? A Clínica Maia, que é aqui no Tabuão, conheço também. Isso. Então, eu acho que a gente tem que abrir esse debate mais, vereadora, se a gente quiser aprofundar nele para valer. Se a gente for aprofundar nele para valer, a gente vai ter que discutir a droga mais legalizada que tem, que é a porta de entrada para todas as outras, que é o álcool. Vamos ter que discutir o álcool, a injeção de álcool na juventude, não é isso? Na gestação. Isso. Então, eu acho que esse é um grande problema. Eu acho que a Comissão de Saúde pode startar um processo aqui, presidente, de fazer uma discussão séria sobre... Não que as outras não tenham sido sérias, mas mais profunda. Vamos chegar no mais longe que a gente puder chegar com esse debate, porque ele está afligindo, são os nossos familiares. E eu vou falar aqui, vereadora Ruth, eu tenho um sobrinho nessa condição, que não é simples esse tratamento. Não é botar numa clínica e depois não continua o tratamento. Eu pedi para a minha assessoria para a gente fazer aqui uma homenagem, não sei se eles vão querer, para uma entidade que não tem nenhum vínculo com nenhum poder político, nem governamental, e faz um trabalho impressionante, que são os Narcóticos Anônimos.
que estão esparramados pela cidade, não têm ajuda do poder público, também não pedem ajuda e fazem um tratamento constante sobre isso. Então, parabéns, vereadora Luana, mas, presidente, vamos aprofundar esse debate, porque ele é um debate muito importante Pela ordem, para a presidente. sociedade. Pela ordem. Queria Vereadora agradecer. Luana. Obrigada. Alves. Queria agradecer a presença, né, do coletivo Tem Sentimento. Queria agradecer aos vereadores pela aprovação da audiência pública para debater redução de danos na cidade de São Paulo. Eu queria, além de agradecer essa audiência pública, dizer que ela vai ser uma oportunidade para a gente debater qual que é a situação de quem faz redução de danos no município. Porque, quando eu pedi essa audiência, felizmente foi aprovada, a gente nem sabia da situação do Tem Sentimento. Mas tem a ver uma coisa com a outra pelo seguinte, né? Quando a gente fala de uso prejudicial de substância, a gente está falando de uma coisa muito complexa e que não tem resposta fácil. Quando a gente fala de ajudar uma pessoa que está em uma relação prejudicial, com a substância que for, pode ser álcool, pode ser qualquer tipo de substância, não é necessário violência, não é necessário julgamento, não é necessário nenhum tipo de política que, na prática, vai piorar o problema. A gente precisa de movimentos de redução de danos, que possam acolher, que tenham um espaço de produção de trabalho, que tenham um espaço de produção de cultura, que tenham um espaço de produção de vínculos. O Tem Sentimento está desde 2018, ali na região do Teatro de Container, perto ali da Rua dos Gusmões, se eu não estou enganada, ali do endereço que está o Tem Sentimento, e desde 2018 eu vejo essas mulheres recuperando dezenas, centenas de trajetórias. Mulheres trans, mulheres cis, que às vezes tinham uma relação muito ruim com a substância, muitas vezes com traumas, com histórias de violência, que com o Tem Sentimento viraram a sua vida. Eu vi isso com os meus próprios olhos. Então, eu fiquei muito chateada, assim como a vereadora Amanda, muito chateada, quando eu soube que uma pessoa que se diz representante do poder público bateu lá na porta delas e dizer: vocês têm alguns dias para sair. Isso é uma coisa que machuca profundamente. Eu queria aqui deixar a minha revolta com essa situação e dizer que eu tenho certeza que isso não vai ficar dessa forma, que a gente vai conseguir achar uma saída. Hoje de manhã, tive no telefone com a secretária de Direitos Humanos, a secretária Regina. Conversei com ela agora há pouco antes de vir aqui. Ela se comprometeu a fazer uma reunião com o Tem Sentimento. Acho que o máximo possível de vereadores aqui dessa comissão que puderem estar nessa reunião seria importante, porque eu não acho que não acho que é desse jeito, não acho que é assim. Então, a secretária Regina falou que vai se reunir com o Tem Sentimento, falou que a gente só vê a questão da data, né? Mas ela já colocou essa disposição. E eu acho que seria muito importante o máximo de vereadores aqui, vereadoras, estarem presentes nessa reunião para garantir que a gente consiga uma alternativa, na minha opinião, que tem que ser ficar ali, porque ali é um espaço que já é referência, as pessoas estão acostumadas a ir para lá. A pessoa que pede uma ajuda, que quer, enfim, às vezes quer um prato de comida, quer uma palavra amiga, quer uma conversa, quer ir numa roda de conversa, ela já sabe para onde ela vai. Assim, eu acho que está lá desde 2018, enfim. Mas existiu essa disposição por parte da secretária. Assim que eu tiver a data, eu vou informar no grupo da comissão e a gente vai aí fazer essa conversa. Amanhã, inclusive, vereadores, eu estarei numa reunião com a secretária, Regina, às 15 horas. E a gente vai discutir também sobre esse tema, né? Me comprometo, tá? Independentemente do meu voto ter sido contrário aqui. Tá, Luana? Por alguns detalhes, obviamente, mas a causa é nobre, a gente precisa olhar com esse olhar humano que nós temos, pode ter certeza, né, vereadores? Né, Ruth? Eu já tinha marcado, inclusive encontrei ela hoje, numa agenda ali que nós estávamos entregando, ali o primeiro centro TEA, ali na cidade, aqui na Zona Norte, né, na cidade de São Paulo, é o primeiro, gente, é um dos equipamentos mais importantes da saúde aí, que a gente hoje estava lá, não só com o secretário de saúde, mas também com a secretária, a nossa querida... Isso, você também estava, né? E aí a gente, obviamente, encontrou com a Regina lá, firmei esse compromisso que a gente já tinha pré-agendado. Então, amanhã nós estaremos discutindo também sobre essa pauta, tá? Para que a gente traga dentro aí do contexto do diálogo, essas informações. Se Pela vocês ordem, senhora quiserem presidente. também depois... Hã? Posso falar? Claro, por favor, vereadora Ruth. Queria dizer aos queridos ouvintes aqui, também aos colegas, que essa discussão da droga-adicção, ela vai além da própria droga-adicção. Ela envolve totalmente a nossa Comissão de Saúde.
A mudança é, por exemplo, no tratamento de doenças mentais, com a quase extinção dos manicômios, ele trouxe um aumento de problemas crônicos que precisariam desse cuidado mais especificamente, mas que são cuidados em hospital-dia e não são efetivos. Então, sim, um problema grave e, como diz o Hélio, profundo. Acho que vale a pena fazer uma reflexão profunda a respeito até de tratamentos psicológicos mesmo, psiquiátricos. Porque as pessoas tratam doentes psiquiátricos num hospital-dia e à noite. Ele vai para onde? Onde ele vai? Né? Então, o poder público também tem que se responsabilizar por essa pessoa. Sim. Tem que acolher e dar abrigo a elas e oferecer um tratamento. Assim Sem como o dúvida. Hélio, na igreja, a gente tem muito casas de recuperação que ajudam É a verdade. Cracolândia. E a gente faz um trabalho bem bonito, que acho que quem é da área conhece, que é a Cristolândia lá. A Cristolândia, desde que existiu a Cracolândia, a Cristolândia está lá, e eu tenho apoiado de maneira veemente sempre esse. Eles fazem muito mais do que eles podem, só que a discussão tem que ser em várias áreas, em educação, em legislação, porque ainda que uma mãe queira buscar o seu filho lá, não pode, porque ele tem uma proteção por lei, ele não pode ser levado contra a sua própria Contra a vontade. sua própria vontade, né, Então, vereadora? a discussão é grande. É grande. E é boa. Mas E eu só acho que as todas famílias as e frentes as que mães estiverem sabem, né? contra a droga-adicção são bem-vindas. A gente precisa se juntar. Esse é um problema que a gente precisa se unir para acolher e minimizar dentro da cidade de São Paulo. Muito obrigada. Imagina. Eu vou finalizar e encerrar, gente, porque só faltam 5 minutos para que a gente desça para o plenário, né? E então eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui hoje, de todos os vereadores. É rápido? Muito rápido. Só, eu sei que a gente não tem tempo, mas dizendo para os membros e para as membros do coletivo Tem Sentimento, para as membras, né, mulheres só aqui, que vocês também podem se manifestar com cartazes, é permitida a entrada do Sim, plenário sem da dúvida. Câmara, tá? Agora, às 3h, vai iniciar no primeiro andar, que é o plenário 1º de maio, né? É plenário 1º de maio? Sim. Auditório 1º de maio, Auditório. que é onde estão todos os vereadores. E quarta-feira é um dia em que praticamente todos os vereadores estão presentes, é o dia de maior movimento aqui na casa. Eu acho que, só para reforçar, que é um espaço público, aqui é a Casa do Povo, aqui qualquer pessoa pode estar presente e tem direito de se manifestar. Então, daqui a pouco, às 3h, vai estar lá no 1º de maio. Vocês são muito bem-vindas para estar ali mostrando seus cartazes, mostrando a sua pauta. Obrigada, vereadores. A gente, então, vai encerrando, nada mais havendo a tratar, está encerrada esta reunião. Muito boa tarde a todos. Obrigada.